Augusto, quer fazer o início aí da gravação? Posso sim. Então, mais uma vez, gente, bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa nossa Talk, agradeço a presença de todo mundo aí. Hoje vamos debater o processo de alteamento da Mosaic de Araxá. E, Isabel, por favor, fazer a chamada, por gentileza. Bom dia a todos, vamos à chamada. Emater. Emater. Alberto. O Alberto está logado na sala, deve estar com algum problema no áudio. SES. Prefeitura Municipal de Itapira. Ivo de Ávila, presente. Prefeitura Municipal da Serra do Salitre. Augusto, presente. AMED. Gustavo, presente. Sindágua. Codal. Ibram. Presente. Isabel, temos quadro regimentar para começar já? Tem sim na sala. Não, tá ok. De acordo com a nossa pauta aqui, o primeiro item é a apresentação, né, da empresa, da Mosaic, a respeito das condicionantes do processo de licenciamento ambiental que foi pedido na nossa última reunião do CETOC. Acho que vamos manter esse cronograma aqui, para a gente seguir depois a apresentação da aba e, posteriormente, acho que o Ivo, né, vai apresentar uma demanda dentro da CETOC. Pamela, você levantou a mão, fica à vontade, pode falar. Sim, bom dia, pessoal. Aqui é a Pamela da URGA. Antes do pessoal da Mosaic começar a apresentação das condicionantes, do cumprimento das condicionantes, eu gostaria de pedir para que eles falem, né, e discutam sobre os resultados dos parâmetros de qualidade, assim como foi solicitado na última reunião, e que eles apresentem, né, a justificativa do motivo pelo qual alguns parâmetros estão fora, assim como foi apresentado para mim. Tá ok, tá aberta a palavra para o pessoal da Mosaic aí, fique à vontade. Ok, Pamela, obrigada aí, pessoal. Bom dia a todos. A gente vai trazer aí, né, tanto a resposta do pedido aí da Pamela, a gente conversou sobre isso no contexto aí da análise do processo, como também o questionamento que houve na reunião passada sobre as alternativas tecnológicas para o complexo de Araxá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. A primeira parte, a gente vai falar das alternativas tecnológicas. Então, quem vai apresentar é o nosso gerente aqui de projetos de geotecnia, o Tiago, e na sequência vem as condicionantes. Então, eu vou passar a palavra para o Tiago. Tiago, eu vou passando aqui para você, ok? Ok, Nayana, obrigado. Bom dia a todos aí da CETOC, presidente, conselheiros, demais participantes, tá? Prazer estar aqui com você de novo. Vou falar um pouquinho aqui, principalmente, né, para a gente esclarecer um pouco mais sobre, né, as alternativas tecnológicas, tudo que a gente vem estudando, inclusive, né, melhorando os estudos que a gente já apresentou nos relatórios passados, tá? Para a data de hoje. Então, e também ajudar aí a esclarecer até mesmo as dúvidas que o Dr. Ivo trouxe aí na última reunião, tá? Então, aqui é uma imagem, tá, pessoal? Só para vocês saberem, assim, né, uma pilha, tá? Genérica, como é que ela seria, tá? Em nível 3D, uma pilha seria isso, vocês podem ver que ela não tem reservatório, né, de água, então é uma estrutura totalmente linkada aí com os pilares do ESG, de menor uso de água, né, e menor impacto ambiental. Pode passar, Nayana, por favor. Bom, como a gente mencionou na reunião passada, né, como que a Mosaic está se portando hoje no que tange as alternativas tecnológicas aí, desaguamento de rejeito, tá? Só para deixar claro, o que é o desaguamento de rejeito? É o processo que a gente retira a água, tá, desse material e a gente consiga permitir que
esse material ele seja empilhado e não mais lançado, tá, nas barragens. Então, você retirando a água, você consegue não mais utilizar a barragem como estrutura para conter esse material, e sim as pilhas, tá? Que é aquela imagem que eu mostrei no slide anterior. No caso de CMA, a gente tem, como vocês já sabem, a barragem B6, tá? É a única barragem em operação de rejeitos na unidade, e ela está aí com o processo para ter o licenciamento e a sua operação até a cota final, que é a 980, tá? Então, a Mosaic hoje, ela juntou esses dois cenários e a gente planejou como que a gente vai fazer o projeto de desaguamento. Ele foi faseado em duas fases. A fase 1, tá? Que é o desaguamento de rejeitos grossos, que é inclusive o que foi já apresentado nos relatórios anteriores, tá? Então, a gente vai empilhar, tá? 100% dos rejeitos grossos que a Mosaic produz em CMA. A sua implantação, ela já se dará a partir de 2027, tá? E a fase 2, ela é o desaguamento de 100% dos rejeitos. Hoje, em CMA, a gente produz 3 tipos, né? A magnetita, o rejeito grosso e as lamas. Tanto a magnetita quanto o rejeito grosso, elas vão estar aqui na fase 1. Somente as lamas, elas vão deixar para a fase 2. Juntando tudo isso, tá, pessoal? O objetivo nosso já é implantar esse tipo de tecnologia, tá? Que é nova no Brasil nos últimos anos. A gente vai apresentar nos próximos slides todos os projetos que vêm sendo desenvolvidos, tá? E principalmente do relatório que a gente apresentou, né, passado, onde a gente colocava que não haveria, tá, tecnologia disponível para você filtrar as lamas. Do ano passado para agora, a gente já conseguiu desenvolver essa tecnologia e agora a gente está na fase de engenharia. Então, Daiana, por favor, passa o próximo slide aí, por gentileza. Aqui, né, colocando um pouco dos projetos de engenharia, a gente tem aqui, a gente fez todo um estudo de alternativas, qual que seria o melhor cenário para poder fazer o desaguamento, tá, dos rejeitos. E aqui é uma foto na sua esquerda de como que seria, né, todo esse processo, tá, de desaguamento do material. Então, a gente fez uma matriz de vantagens e desvantagens, né, e a gente seguiu na alternativa 2 para a fase 1, né, que é a ciclonagem e o desaguamento por peneira, tá? A fase 2 ela vai ser com filtro prensa. Pode passar, por favor, Nayana. Aqui são imagens do projeto que a Mosaic vem desenvolvendo, tá? Então, tudo isso está em nível básico, tá? A gente já fez o conceitual no ano passado, a gente já está numa fase de maturidade de projeto maior. Então, você vê o detalhamento, tá? De todo o projeto, tudo isso a gente não tinha quando a gente apresentou todas as alternativas, né, no ano passado. Então, acredito que isso possa ajudar aí a mostrar que a Mosaic está buscando, sim, implantar essa tecnologia. Pode passar, Nayana, por favor. E no que tange, né, as pilhas propriamente ditas que vão ser utilizadas, a gente tem aqui uma imagem de satélite, tá? Aqui ao norte a gente tem a barragem B6 com esse pointer amarelo aqui marcado. E a gente tem as 3 pilhas que vão compor aquela fase 1 que eu mencionei. São as pilhas, né, de rejeito grosso, são as pilhas A1 e A5, e a gente tem a pilha A6, como eu falei, da magnetita. E a gente tem a planta também operando, tá? Normalmente para a gente garantir toda essa segurança e tecnologia. Durante esse processo, pessoal, as lamas elas vão ser dispostas, tá? No reservatório da B6. Tiago, por que vocês não estão já partindo para desaguar as lamas também? Primeiro porque a gente está numa fase de engenharia, né, básica, a gente ainda tem que fazer a fase detalhada e a gente tem que fazer como foi feito para o rejeito grosso, aterros experimentais, avaliar o comportamento desse material, a gente também vai ter que fazer isso, porque a gente quer operar essas pilhas da maneira mais segura possível, tá? Garantindo todos os fatores de segurança, atendendo todas as legislações. Então, a gente quer fazer um passo bem seguro, tá? Para que a gente seja pioneiro, tá? No que tange a pilhas de lama.
Pilhas de rejeito grosso, pessoal, várias mineradoras já conseguem fazer, mas lamas, a Mosaic tem um material muito fino, ele é muito específico que mexe com fertilizantes. Então, esse tipo de tecnologia é algo que a gente vai desenvolver aqui e a gente vai ser pioneiro nessa implantação de estrutura. Pode passar, Nayana, por favor. E aqui, pessoal, quando a gente vai partir para a fase 2, como eu falei, a B6 vai estar ali do mesmo jeito, a gente não vai utilizar nenhum outro tipo de barragem, como a gente vem falando na reunião passada. Tudo que a gente vai operar em CMA vai ser com pilhas. Então, a gente tem essas 4 pilhas, né? Quer dizer, as 5 pilhas a mais, a 4, a 3, a 2, a 8 e a A9, tá? Para empilhar rejeitos de lama, rejeitos grossos, tá? Tudo isso garantindo, né, a vida útil que a gente tem hoje, que é 2088, tá? E a planta de desaguamento rodando aqui perfeitamente, tá? Então, eu quero destacar que no processo antigo pode ter sido mencionado a barragem B7, tá? Do lado direito da B6. A gente não mais vai utilizar a barragem B7, então o intuito é a B6 ser a última barragem de rejeitos aqui de CMA e todas as estruturas para dispor e conter rejeitos serão pilhas, tá? Filtradas, como a gente está mostrando nessa imagem. Pode passar, Nayana. Aqui um pouquinho também, que o Dr. Ilvio mencionou, foi muito importante a contribuição dele, para a gente clarificar ainda mais, um pouco de um cronograma, né, de que a gente vem fazendo e falar um pouquinho do futuro também, que é o slide seguinte. Então, pessoal, em 2019, a gente teve, né, uma condicionante e também a gente já estava com essa iniciativa de fazer um projeto de aterro experimental, tá, de rejeito grosso filtrado. Então, a gente começou a fazer esse projeto em 2019. Em 2020, a gente tem as imagens aqui da execução desse aterro, tá? São imagens reais ali de CMA, da planta operando, né, de escala semi-industrial, e foi feito todo o monitoramento, tá? A partir dessa construção. Com os resultados do monitoramento, em 2021, a Mosaic desenvolveu todo o projeto, né, conceitual de desaguamento de rejeito grosso, tá? A gente emitiu o laudo, tá? Conclusivo, que vocês também receberam no início do processo. E a partir de 2021, a gente veio para 2022 e, com isso, a gente começou a estudar o desaguamento de 100% dos rejeitos. Então, hoje a gente tem os projetos, né? A gente desenvolveu o projeto conceitual e estamos finalizando, para o final desse ano, o projeto básico, tá? Do desaguamento de 100% dos rejeitos. E também, em paralelo, a gente vem desenvolvendo os projetos de engenharia para as pilhas de rejeito grosso e as pilhas também de lama. Então, tudo isso aqui conforme a imagem anterior que eu passei. E aí, Nayana, se puder passar, por gentileza, qual que vai ser o nosso futuro aí? Também respondendo um pouquinho das dúvidas do Dr. Ivo. Mostrando aqui como que vai ser, né, os alteamentos da B6 e esse faseamento aí, tá, do projeto de desaguamento. Então, a gente tem aqui, tá, que o alteamento da barragem B6 para elevação 965, tá? Ela tem que estar finalizado em 2024, né? Então, hoje, a obra, né, que está acontecendo e finalizando, ela tem uma vida útil até 2024, como eu tinha falado, a cada 2 e 3 anos, tá, doutor Ivo? Depois, a gente entra, tá, com uma vida útil que até 2027, na elevação 970, e aí, em 2027, como a gente mencionou no primeiro slide, está entrando em operação, está sendo construída a primeira fase com a planta desaguadora de rejeito grosso em escala industrial, tá? Para atender todos os rejeitos grossos de CMA. Então, em 2028, a gente vai estar operando dessa forma. E aí, a barragem B6 ela vai estar recebendo somente lamas, e a gente tem uma vida útil aí da 975 até 2030, tá? Para a gente poder tá finalizando, e depois a gente entra, tá, na elevação 980, que tem uma vida útil ali próxima de 2038. Com isso, a gente vai estar entrando, tá, a partir de 2040, então de 2038 até 2040, a gente vai estar construindo todas as infraestruturas para entrar naquela fase 2 que eu mencionei, que é 100% de rejeitos desaguados. Tá bom? Então, assim, doutor Ivo, era isso que a gente preparou para vocês aqui da parte de projetos de geotecnia, tá? Me coloca à disposição aí, se caso vocês tenham mais alguma dúvida, tá? Mais algum esclarecimento, mas a gente espera que com isso aqui
Todas as dúvidas trazidas na última reunião foram sanadas, tá? E aí eu vou passar para a Nayana falar um pouquinho das condicionantes, conforme o pessoal falou no início aí. Muito obrigado, tá, pessoal? Tiago, obrigada. Na reunião passada também, né, foi questionado em relação às condicionantes. Como uma das condicionantes é também relacionada ao monitoramento, a gente trouxe todo aqui dentro dessa parte da apresentação. Então, a licença de operação da cota atual, né, a licença atual da barragem, que é da cota 960, ela está válida, né, ela tem 8 condicionantes em atendimento, algumas já atendidas, né, porque tinha um prazo final aí para atendimento. A maioria eu trouxe aqui mais detalhes nos próximos slides, né? Eu só queria comentar rapidamente aqui de 2 que estão em atendimento, né? Porque a obra da 960 ela ainda está quase chegando na cota final, então esses relatórios fotográficos ela têm sido apresentados aí de acordo com os prazos. A instalação do sistema de monitoramento automatizado ela foi atendida e apresentado o relatório. O relatório conclusivo da alternativa de empilhamento drenado é esse que o Tiago comentou, né? E aí, nesse novo processo de licenciamento, a gente tem apresentado aí essas atualizações como parte do processo. O 4 é sobre o programa de educação ambiental, que é uma atividade contínua aí, né? A gente, inclusive, tem essa condicionante também desdobrada na licença de operação da unidade, então a gente acaba tendo ações contínuas aí de educação ambiental, apresentando relatórios periódicos para o órgão ambiental. A seguinte aí é o cumprimento das leis lá, da lei do plano diretor de barragens, né? Do plano de segurança de barragens, a 23291, que foi atendida, que era atender todas as documentações exigidas ali para a fase de LO, que é o PAI-BM atualizado, né? Essa documentação foi apresentada e atendida na época, e, né, a gente estava dentro do prazo de atendimento, então por isso que hoje ela saiu como uma condicionante, mas hoje, inclusive, a gente apresenta antes da licença ser emitida. O programa de automonitoramento, que eu vou trazer mais detalhes aí na sequência, né, que tem o monitoramento de águas superficiais, e o cumprimento da compensação minerária, que essa a gente está em discussão com o IEF diretamente, né? É uma condicionante que a gente sabe que ela desdobra aí para todas as minas em Minas Gerais, e é uma questão bem complicada de se finalizar, até porque a gente tem a exigência da compensação minerária, o Estado tem uma demanda de não ter novas áreas na gestão, porque eles já têm uma dificuldade de fazer gestão dos parques atuais. Então, a gente tem discutido bastante aí, eles têm orientado a gente para fazer alguns estudos de áreas de conservação já existentes, mas com pendência fundiária, para tentar regularizar e, né, melhorar também a condição dos parques já existentes no estado, sem novos parques aí trazendo mais demanda de gestão, sendo que tem parques já instituídos que não têm a questão fundiária finalizada. Então, trazendo aí no detalhe cada condicionante, né? A condicionante 1, esse aí são fotos do último relatório, a cada etapa que a gente vai evoluindo, a gente vai apresentando esses relatórios de obra, né? Então, a gente vai ter mais um relatório que é referente à finalização dos últimos 5 metros 960, que eu acredito que deve estar aí na iminência de ser protocolado, né? A gente teve em março, eu acredito que ela é semestral, então a gente até o final do ano faz o último protocolo de atendimento dessa condicionante. A condicionante 2, como eu disse, a gente instalou, né, o sistema de monitoramento automatizado de vazão ali da saída da barragem, isso foi apresentado e a gente acompanha aí diretamente esses monitoramentos, né, o que facilita bastante ter a informação mais fiel à condição do campo possível. O programa de educação ambiental, então, o último relatório protocolado foi agora em julho, são atividades contínuas, né, com público interno, público externo, tem a questão participativa aí do pessoal, né, participar na decisão de quais temas serão abordados, então, é um programa contínuo aí da nossa unidade, que inclui as questões de barragens também. A condicionante 7, que é a do monitoramento, a gente trouxe aí, né? Então, a gente tem os pontos de monitoramento, quais são os parâmetros e a frequência. Então, a gente tem tanto de águas superficiais, são 4 pontos, quanto de águas subterrâneas. O de águas subterrâneas, ele é trimestral. E aí, quanto aos resultados, a gente trouxe aqui, que foi o que a gente detalhou com a Pamela aí durante a análise do processo, os pontos que estão fora, né, foram identificados alguns parâmetros fora em algumas amostragens, né? A gente tem, nesses pontos,
os desvios aí para ferro, manganês, fósforo, oxigênio dissolvido e fluoreto, né? São esses os parâmetros que a gente tem fora. A gente já tem tratado esses desvios, até com relatórios protocolados para discussão junto com o órgão ambiental. E eu vou trazer isso no detalhe aqui na sequência. Então, o fósforo e o manganês, ele tem uma característica que é aqui local, né? A gente tem estudos de background que foram protocolados já e estão sendo discutidos com o órgão ambiental. Isso está tudo sendo conduzido também junto com a gerência de áreas, Ana, me ajuda aqui, a gerência de áreas contaminadas da FEAM. Então, esse assunto ele está sendo tratado, né? O fósforo e o manganês são 2 parâmetros que não trazem um risco aí maior, né? Mas, de qualquer forma, ele precisa ser tratado e a gente está trabalhando para ter esse enquadramento de acordo com os estudos de background que a gente apresentou, né? Os parâmetros, os padrões que estão estabelecidos para esses parâmetros na legislação não representam bem a realidade local e a gente está tratando isso dessa forma com o órgão, né? Discutindo a questão desses parâmetros. O oxigênio dissolvido, ele é uma questão bem específica. Primeiro que ele está no ponto a montante da barragem, então, assim, a princípio, ele não tem uma interferência direta, né, do efluente da barragem. E também começou a dar fora, a gente foi perceber que o ponto, ele está localizado num local que, né, baixa vazão, pouca luminosidade, então não é um ponto favorável para ser feita essa coleta. Como o monitoramento ele estabelece o ponto específico, a gente não quis alterar isso sem de acordo do órgão, a gente está discutindo isso também, né, porque não é uma interferência direta, especialmente porque ele está a montante, mas a gente precisa ajustar aí um ponto melhor de coleta para representar, né, para ter uma representatividade melhor, me desculpe, e também para resolver essa questão, porque a gente vê que a condição do ponto ali do local de coleta não é favorável para o parâmetro oxigênio dissolvido, né? Uma água mais parada e acaba trazendo esses resultados aí, que não representam também a interferência da barragem. E o flúor total, ele também, né, ele tem uma característica diferente dos anteriores, ele também está relacionado aí, e foi tratado com a gerência de áreas contaminadas da FEAM. A gente tem várias medidas operacionais em relação a isso, né? As fontes ativas que podem estar chegando por conta de alguma drenagem, né? Alguma área que você tem uma chuva, isso é varrido é carregado para dentro da barragem, então housekeeping mesmo, de limpeza de áreas. A gente está em fase de operacionalização de uma ETEL para poder garantir aí também que esse fluor não, né, a gente reaproveitando toda a água ali na planta, a gente não teria esse efluente sendo lançado, né, em nenhum local, então assim, a princípio teria uma redução para esse parâmetro, e a gente também tem estudos aí para garantir esse enquadramento, né? Além da ETEL, o que mais poderia ser feito? E a gente está aí no meio, né? Bem no meio desses estudos, eles também serão apresentados ao órgão ambiental assim que estiverem prontos. Todos os assuntos aí estão sendo tratados, né? Até porque a gente tem esses relatórios de monitoramento apresentados e sempre quando tem algum ponto que está fora, a gente traz todo esse contexto aí nos nossos relatórios de condicionante. Então, da nossa parte é isso. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui todos os pontos que foram questionados na reunião anterior, mas se tiver ainda alguma dúvida, a gente está à disposição. Obrigado, Nayana. Obrigado, Thiago, aí, pela apresentação. Para a gente manter um fluxo melhor de informações, uma dinâmica melhor e aproveitar melhor o tempo, vamos fazer as apresentações todas primeiro, depois a gente abre o debate para todo mundo participar. O da ABA vai fazer a apresentação, o Igor vai fazer, Igor? Bom dia, Augusto. Bom dia a todos presentes. Sim, sou eu mesmo. Não, então está disponível aí, se quiser fazer a apresentação do parecer da ABA, está disponível, pode começar. Ok, obrigado. Vou iniciar a apresentação aqui. Então, mais uma vez, né, bom dia a todos. Conforme aí os procedimentos, parecer técnico de outorga de grande porte, requerente mosaico fertilizantes, um requerimento aí da retificação da portaria, né, 190.0489/2021, e a finalidade da exposição de rejeitos oriundos do processo de tratamento minerário e circulação de água da barragem de rejeito P6. A atividade principal é a mineração, né, do minério fosfatado,
A altura do maciço da barragem, que é o pleito desse processo, é para 980 metros, atualmente, né, 960 é o alteamento já outorgado. A modalidade de autorização, curso d'água na Córrego da Canjica, na bacia do Rio Araguari, né, e responsável, né, eu mesmo, Igor Padilha Siqueira, atualmente estou com o coordenador técnico da APA. A Cristiane, que acompanha, né, com vocês com maior frequência o processo de outorga, porém, nesse período eu estava de férias, né, então fui o responsável por isso, pareceu. Então, introdução, né, o Complexo Mineroquímico de Araxá teve seu início construído em 71, combinação de área fértil, mais tarde passou a chamar Bunge Fertilizantes, e junto à antiga Companhia Agrícola de Minas Gerais, a CAMIG. Dentro das barragens de rejeito, atualmente a operação no Complexo Mineroquímico de Araxá tem-se a barragem V5 e V6, objeto de estudo desse relatório, que foi construído em 2019 para disposição de rejeito, pois a barragem V5 já encontra em processo de descomissionamento. Além dos rejeitos grossos, são também destinados lamas de rejeitos finos para o reservatório desta barragem. A barragem B6 era construída, então, atualmente, até elevação 950, e busca-se com esse processo alteamento até 980, de modo a obter maior volume do armazenamento. Assim, devido às novas alterações da barragem B6, faz necessário, então, esse novo pedido de outorga de direito de uso de água, né, de barramento em curso d'água. Então, o objetivo principal, né, solicita, que a Mosaic solicita essa retificação para disposição de rejeitos oriundos do processo de tratamento minerário e recirculação de água da barragem B6 do Complexo Mineroquímico de Araxá. Então, assim, rapidamente, o empreendimento já apresentou, né, um histórico aí do empreendimento, né, das suas barragens, todas as estruturas aí do complexo. Então, está localizado no município de Araxá, já utilizou, então, 4 barragens para disposição de rejeito, B1, B4, barragem B2, barragem B5, e a mais recente, a barragem B6, que recebe, então, os rejeitos gerados no processo de beneficiamento mineiro fosfatado. Então, assim, conforme apresentado, né, no relatório técnico, no parecer do documento técnico do processo, a barragem B2 foi implantada em 77, a B5 implantada em meados de 1990, para essa implantação de rejeito. O projeto inicial da barragem B6, elaborado em 2003, considerou a estrutura como alternativa futura de local para expulsão de rejeito, né, havendo essa possível necessidade de ampliação e de volume. Desta forma, além dos rejeitos grosseiros, seriam destinados também lamas de rejeitos finos para o reservatório dessa barragem, uma vez que a utilização da mesma se daria após o esgotamento da capacidade da barragem B5. Em 2009, os estudos para a implementação da B6 foram retomados. Em 2013, o projeto executivo, revisado e ajustado em 2016 e 2017. Em 2018, elaborado um projeto conceitual, né, forma aí apresentada também no processo, para as cotas de 70 e 75 metros. Em 2019, elaborado um projeto conceitual simplificado, né, desse alteamento para B6 para 980, seguindo, então, os critérios de alteamento anteriores. Então, atualmente, a barragem B6 está em operação, conforme ilustra a figura 12, apresentado no projeto com alteamento de 950. Então, informações gerais, né? Os aspectos analisados nesse processo de outorga são os relacionados às influências do empreendimento no regime hidrológico, na quantidade e na qualidade dos recursos hídricos, estão sendo avaliados pela ABA. Os projetos estruturais apresentados na documentação técnica, por sua vez, foram elaborados por consultorias contratadas pelo empreendimento, com apresentação da respectiva anotação de responsabilidade técnica. No que tange o volume e área alagado do barramento, né, nos diferentes níveis de alteamento, conforme a informação do empreendimento, o pleito, então, possibilitará o volume de 21,8 milhões de metros cúbicos acumulado no alteamento 960 965 para 50,95 milhões de metros cúbicos para o alteamento 975 980, com área de 133,225 hectares para 215,982 hectares, respectivamente. Então, um aumento, né, tanto em volume como também de área. A drenagem interna do maciço principal para a elevação 980 foi dimensionada pela geoconsultoria, a partir de modelagem dos dados de monitoramento do nível altimétrico e das análises de percolação na elevação 950. A partir dos dados e fator de segurança, foram realizados novos dimensionamentos para o dreno central e foi proposto uma ampliação do dreno atual, que foi implantado no dique inicial e no primeiro alteamento 950. Além do dreno central, foram projetados também drenos coletores ajusantes próximos aos limites do aterro, que devem captar as águas, direcionando-as para o enrocamento de pé. Conforme o estudo apresentado, né, com o alteamento proposto da drenagem do dique de fechamento e o dique de fechamento existente da barragem B5, deverá ser ampliado também e alteado com a implantação de uma drenagem interna. Depois haverá necessidade, né, o alteamento da crista para 975, 980, prolongando, então, sucessivamente a drenagem interna.
Especificações técnicas de dimensionamento dos drenos e de fechamento são apresentadas também no projeto, bem como as dimensões específicas técnicas de cada um deles. A drenagem superficial é composta por sarjetas de berma escavadas nos próprios rejeitos, direcionadas à água para as encostas como por canaletas retangulares, em degraus nas duas encostas que direcionam a água para jusante. Sarjetas de berma foram dimensionadas também pela Geoconsultoria de 2020, considerando a vazão para um período de retorno de 100 anos, utilizando fórmulas de equações, bem como de softwares específicos aí, que a gente também acompanhou tanto no parecer desse estudo da consultoria, né, como também no parecer do técnico do IGAM. Ainda foram apresentados no relatório técnico a estrutura do extravasor de vazão de cheio, composto por canal de aproximação, soleira de concreto e canal de concreto. Foi apresentado também no relatório técnico da Geoconsultoria os dimensionamentos do extravador para o alteamento até 980. Com relação aos estudos hidrológicos apresentados, elaborados pela Geoconsultoria, em 2020, foram utilizadas determinações de vazões máximas com período de retorno de 100 e 500 anos a partir de dados específicos da região do empreendimento. As vazões máximas para o período de retorno de 100 anos é igual a 209 litros por segundo. A vazão máxima para o período de retorno de 500 anos é igual a 268,148 litros por segundo. Foi determinada ainda a vazão máxima com período de retorno de 1000 anos a partir de dados de estação de Ibiá, né, próxima da região, foram tratados estatisticamente e estimados. Conforme apresentado no relatório técnico, no parecer técnico do IGAM, a vazão máxima de cheia afluente ao barramento para um período de retorno de 1000 anos foi de 4,43 metros cúbicos por segundo. Foi apresentado no relatório técnico também o cálculo da vazão mínima a partir dos dados de estação fluviométricos, fonte da Antinha, e dados secundários calculados a vazão de referência que é 710 de 0,026 metros cúbicos por segundo. No levantamento pela URGA, né, a partir dos dados do CIAM, obteve uma vazão que é 710, né, 0,025 metros cúbicos por segundo. Foram ainda apresentados no relatório técnico a instalação de 3 dispositivos de monitoramento de vazões, bem como de de réguas para o acompanhamento do nível da água. Bom, considerações. Considerando que o Comitê de Bacia do Rio Araguari tem competência para aprovar o outorga de direito de uso de recursos hídricos para empreendimentos de grande porte, com potencial poluidor localizados na sua área de atuação, conforme o artigo 43, inciso 5º da Lei 3.199 de 1999, considerando que, conforme a finalidade do uso do pedido em questão está classificada como de grande porte com potencial poluidor estabelecido pela deliberação normativa do Conselho Estadual de Recurso Hídrico 0702, em seu artigo 2º, considerando que os pareceres sobre a outorga solicitados serão analisados pela agência de bacia ou entidade equiparada, que encaminhará suas conclusões para a decisão do Comitê de Bacia, conforme o artigo 3 da deliberação normativa do Conselho Estadual de Recurso Hídrico 31 e 26 de agosto de 2009, considerando que, para a decisão dos processos de outorga de empreendimentos de grande porte com potencial poluidor, o Comitê de Bacia deverá se basear nos pareceres conclusivos encaminhados pelo IGAM ou pela SUPRAM e em seus quesitos dispostos no artigo 4 da deliberação normativa do Conselho Estadual 31 de 2009, considerando a reunião da Câmara Técnica de outorga e cobrança realizada no dia 1º de agosto de 2022 para a apresentação do empreendedor, assim como análise e discussão sobre o parecer de Superintendência Regional de Meio Ambiente. Considerando que o processo em questão trata-se de uma retificação de portaria de outorga do processo 043533 de 2016, referente ao barramento sem captação de água, com finalidade de disposição de rejeitos e recirculação e reutilização de água proveniente de rejeito, e considerando que a necessidade do alteamento do maciço da barragem P6 para elevação de 980 visa aumentar o volume de disposição de rejeitos no reservatório e auxiliar no atual sistema de disposição de rejeitos, dada a limitada vida útil da barragem P5. Conclusão. A Associação Setorial de Usuários de Recursos de Bacias Hidrográficas, a Gestão de Águas, através de sua equipe técnica, recomenda ao Comitê de Bacia do Araguari o deferimento para o processo de outorga número 3400 de 2021, que trata da retificação da portaria 19.190.048 de 2021 do processo 43533 de 2016, referente ao barramento sem captação de água, com finalidade de expulsão de rejeitos, recirculação e utilização de água proveniente do rejeito, de acordo com as condicionantes abaixo listadas determinadas pelo IGAM. Então, entre as condicionantes, o item 1, manter o fluxo ajusante da barragem de no mínimo 100% da Q710, ou seja, 0,026 metros por segundo, comprovando através de monitoramento. Realizar monitoramento automatizado de vazão ajusante da barragem do rejeito P6 para verificar a vazão de restituição. E o monitoramento deverá ser diário, e os dados deverão estar disponíveis para as eventuais fiscalizações, né? A frequência desse processo de monitoramento, então, diário. O segundo item de condicionante, realizar o monitoramento de qualidade da água em 6 pontos de monitoramento, sendo um ponto no córrego da Canjica, a montante do reservatório da barragem B6, o segundo ponto no córrego da Canjica, jusante do eixo da barragem 6, logo após o canal da restituição do vertedouro,
terceiro, um ponto no vertedouro da barragem B6, o quarto, um ponto na saída de fluxos e drenagem interna da barragem B6, o quinto, um ponto no rio Capivara, a montante da foz do Córrego da Canjica, e o sexto, um ponto no rio Capivara, a jusante da foz do Córrego da Canjica, e antes de qualquer confluência com outro contribuinte. Observação: os parâmetros a serem analisados serão quantidade elétrica, turbidez, sulfeto, qualidade, sulfato, cloreto, DBO, DQO, oxigênio dissolvido, ferro dissolvido, nitrato, fase total, pH, sólidos de suspensão, totais, sólidos sedimentáveis, sólidos dissolvidos, amônia, alumínio, arsênio, bário, chumbo, cloreto, cromo total, fluoreto, manganês e zinco. Observação 2. Deverão ser apresentadas as coordenadas dos pontos de monitoramento em mapa e imagem de satélite com as fotos do local. E observação 3. Apresentar um laudo de monitoramento de qualidade de água, e tudo isso em forma trimestralmente ao órgão gestor. 3. Implantar ao ponto de monitoramento a jusante da barragem com o objetivo de verificar o aporte de sedimentos no córrego após a devolução da vazão ao curso d'água. Deverão ser apresentadas as coordenadas dos pontos de monitoramento em mapa. E observação: apresentar dados de monitoramento via relatórios anuais durante a validade do período dessa outorga. Então, a comprovação é a forma, né, e a frequência, comprovação das instalações do ponto de monitoramento 40 dias após a publicação da outorga, conforme aí também determinado pela URGA. E um quarto item de condicionante: enviar a URGA, né, a RT do engenheiro responsável pela execução e acompanhamento da obra até a finalização da mesma, e isso ao final de cada fase de instalação dos procedimentos. Então, os relatórios de cumprimento de condicionantes deverão ser enviados anualmente à URGA com os resultados das análises efetuadas. O relatório deverá ser elaborado por laboratório em conformidade com a DN Copan 167/2011, deve conter identificação, acreditação, registro profissional e assinatura do responsável técnico pelas análises. Caso haja alteração nos resultados de monitoramento de qualidade da água da atividade de empreendimento, os MEI deverão ser informados imediatamente ao IGAM com as devidas medidas realizadas. E cabe esclarecer, por fim, que a Associação Setorial de Usuário de Recurso Hídrico não possui responsabilidade técnica ou jurídica sobre os estudos apresentados e comprovação da eficiência desses, bem como de projetos de engenharia, geotécnico, sistema de controle ambiental e de segurança, assim como a execução dos mesmos. Então, Augusto e demais membros da CETOC convidados, esse é o parecer técnico da aba, tá? Estou à disposição também para qualquer questionamento aí. Tá ok, Igor, muito obrigado pela apresentação. Eu queria questionar o Ivo. Ô, Ivo, o senhor prefere fazer levantamento dos seus pontos? Você quer abrir para debate todos os conselheiros? Você quer apresentar o parecer que você elaborou? O que você prefere fazer? Eu acho que poderia fazer algumas perguntas com relação, porque, na verdade, a minuta do parecer da CETOC era totalmente contrário, porque não existia documentação nenhuma com relação às alternativas tecnológicas. Então, eu achei que era inviável, até por questão de responsabilização, a gente fazer um parecer favorável a uma coisa que estava totalmente contra a legislação, porque a legislação exige isso, né? Isso é uma coisa exigida. Então, eu queria fazer umas perguntas para o Tiago, que ele apresentou aí os processos alternativos para empilhamento de rejeito a seco, e eu gostaria de fazer umas perguntas. O primeiro é que, Tiago, boa tarde, é que você falou que tem um laudo conclusivo que foi enviado para a gente. Eu acho que eu não recebi o laudo conclusivo sobre essas plantas de desaguamento, essas coisas. Ivo, deixa eu esclarecer aqui, porque para o Thiago, ele entrega para mim e eu protocolo no órgão, né? Aí, às vezes, para ele não entende as distinções, mas eles estão protocolados dentro do processo de licenciamento. Então, realmente, no processo de outorga, a gente não tem essa temática discutida, porque, né, isso é exigência mesmo, tem que ser discutido, né, como você disse, tem um capítulo específico dentro do EIA, essa atualização é exigida pelo órgão, inclusive eu acredito que a gente vai ter uma condicionante aí para essa SLI, para desdobrar isso em ações para apresentar para o órgão ambiental. Isso está protocolado na SUPRAM, mas realmente não está no processo de outorga. Eu acho que a discussão ela é bastante importante aqui, né, para esclarecimento, enfim, e se for preciso a gente faz esse protocolo também dentro da outorga, se a Pamela se entender, mas realmente por questão de fluxo mesmo do processo e da exigência que vem as informações complementares, elas são todas protocoladas no SEI para a SUPRAM. Não, exato. Eu entendi isso e acho que realmente, na forma processual, é na SUPRAM mesmo. Mas acho que o comitê tem que ter essa informação, porque nós estamos tratando recursos hídricos, nós não podemos deixar a cargo só da SUPRAM.
né? Essa informação é muito importante, né, na questão de recurso ISO. Então, gostaria que isso fosse protocolado no processo também para a gente analisar. Essa questão, até agora não tinha nada de reaproveitamento, de disposição alternativa, de rejeito e tudo, então não tinha como. A gente sabe que toda a legislação exige isso, tanto a legislação impositiva, como os conceitos ESG, que vocês são adeptos, o próprio IBRAM fez uma carta compromisso, né, de fazer essa posição com relação a rejeitos, quer dizer, tudo nisso, e aí a gente chega num processo de outorga que não tem nada disso. Então, até na minha minuta, eu até estava falando que não tinha possibilidade de deferimento sem olhar isso, porque estava até contra a norma. Mas aí, o que acontece? Outra coisa que eu gostaria de saber, porque quando eu fui apresentar o timeline, foi feito os prazos processuais para implantação total do aproveitamento de secagem de todo o rejeito até tal período. Primeiro, a magnetite você já faz, depois o grosso, depois o fino, a lama. Com essa modificação do processo, esse salteamento não poderia ser menor? Porque vai chegar um momento que vocês vão parar de mandar o rejeito grosso. E depois vai chegar um momento que vocês vão parar de mandar a lama. Ivo, muito boa pergunta, tá? É o seguinte, isso pode acontecer. Hoje, a Mosaic, ela, pela dificuldade tecnológica de desaguar lamas, a gente está conseguindo a tecnologia, a gente está fazendo os projetos como a gente mostrou, e a ideia é a gente fazer os aterros experimentais aí ao longo dos próximos anos, para a gente monitorar esse material. Tem um grande ponto aí, tá? Eu sou geotécnico, vou tentar simplificar. Lamas e rejeitos grossos, comportamento totalmente diferentes. A gente não pode, por exemplo, monitorar por 1 ano, 2 anos, uma lama que é muito pouco tempo. Ela tem que passar por períodos chuvosos, ela tem que passar por períodos secos, e aí ver a variação, tá, desse comportamento do material. Então, a Mosaic hoje, ela tem, assim, um certo receio de assumir uma data antes dessa data da fase 2, por conta da gente garantir, Ivo, que a gente vai ter toda a segurança quando a gente for implantar as lamas. Pode ser que a gente consiga antecipar, mas é muito difícil a gente afirmar isso hoje, que a gente está no pioneirismo dessa implantação de tecnologia. Como eu falei na apresentação, não tem empresa hoje que faça filtragem de lamas, tá? Lamas é um material específico para quem mexe com fertilizantes. Minério de ferro não tem isso, é totalmente diferente. Então, o nosso receio é a gente não ter a segurança, a tecnologia e também a segurança da pilha, que não adianta nada a gente antecipar e às vezes essa pilha ela começar a dar algum problema, que isso a gente não quer. Então, como a gente está no pilar da segurança também, a gente colocou essa data para a gente estar monitorando todas essas estruturas e, caso a gente entenda que a gente consiga antecipar a implantação das lamas, assim a gente vai fazer, mas a gente não consegue afirmar hoje, tá? Mas caso vocês consigam, aí vamos supor, mas de todo jeito o alteamento até 980, para garantir. De toda forma, a gente está trabalhando com a 980, tá, doutor Ivo? Só que, assim, como eu falei, caso a gente consiga, né, implantar isso antecipadamente, pode ser que a gente não precise chegar na 980, mas a gente não tem esse cenário hoje definido. Então, a gente prefere contar com a 980, tá? Que ela vai ser implantada, e nos próximos anos, se a gente conseguir reduzir, certamente a gente vai, né, diminuir esse alteamento, tá? Se a gente conseguir antecipar essa tecnologia. É que a posição era o seguinte, né? Em 2017, licença na LILP, pedir condicionante. Em 2019, na licença de operação. Aí veio o ERIMA falando que não tinha por falta de equipamento, porque custava equipamento, ou então porque a amostragem estava diferente da realidade. Quer dizer, estava uma coisa assim, vinha 5 anos planejando, chegou no RIMA, não dá certo, mas sem nenhuma outra opção e nem afirmar que não tem, né? E isso é o que vem para nós. Como é que nós vamos trabalhar, né? Fazendo um apoio da coisa dessa maneira? Certo? Você está corretíssimo, doutor Ivo.
Então, E eu até acho o explicando, seguinte, Ivo, a gente teve uma dificuldade mesmo de sair da inércia, assim, desse projeto, porque era tudo muito novo, né? Até os testes que a gente começou a fazer em escala né, de planta piloto, né? É como se fosse uma torta mesmo. Era, vou usar um termo aqui bem, que o geotécnico vai ficar bravo comigo, mas era molengo, e a coisa não tinha estrutura para se sustentar. E aí a gente seguia para uma filtragem, não conseguia tirar a umidade para poder ter uma estrutura. Então, assim, teve uma dificuldade inicial ali de sair de inércia, na inércia mesmo, que chegou um ponto que talvez a gente ia chegar à conclusão que não ia conseguir chegar em nenhum, né, não ia ter uma solução, mas assim, a gente segue aqui e agora a gente está conseguindo mesmo reverter essa condição, porque o tempo também traz maturidade de projeto, né, traz novidade de tecnologia, e a gente está mesmo buscando, porque é a premissa, né, a gente, de qualquer forma, a gente está falando do loteamento da B6, mas para continuar operando, sem barragem, isso vai ter que acontecer. Então, a gente está nesse momento, assim, que às vezes o tempo passa, inicialmente precisa um pouco mais de tempo, mas agora a gente já tem um nível de maturidade que vai conseguir mesmo reverter essa condição aí, essa condição inicial. Isso. existe algum projeto paralelo de reaproveitamento? Fazer um fertilizante organo-mineral? Você fala reaproveitar as barragens? A lama, o rejeito. Fazer um Perfeito. fertilizante organo-mineral. O teor é Tá. baixo, eu sei, mas em Goiás estão fazendo, né? Boa pergunta também, doutor Ivo. A gente tem hoje, tá? Não é da nossa área aqui, da Nayana, é a área de processo mineral que cuida disso, amostragens dentro dos reservatórios exauridos, tá? Então, por exemplo, hoje a gente já fez testes dentro do reservatório da B1, B4, que é aquela barragem mais exaurida, e realmente, numa região que a gente mostrou, a gente viu que tinha esse potencial. O que a gente está fazendo hoje, tá? A gente está mostrando todo o reservatório para a gente ver se tem essa viabilidade. Se for confirmado, isso também vai entrar como a gente reaproveitar essas lamas, e isso vai ajudar demais aí todo o processo da cadeia de rejeitos, tá? Na verdade, esse é o objetivo primeiro, né? Antes do objetivo de ser a secagem, a disposição a seco, o melhor seria reaproveitamento, né? Como faz o bagaço de cana, o gesso lá de Uberaba, essa empresa de Goiás de fosfato que está fazendo organo mineral. Quer dizer, Perfeito. o objetivo primeiro até é a economia circular, né? Mas, assim, eu acho importante também Com certeza, trabalhar doutor Ivo. esse trabalho, fazer Com paralelamente esse certeza. trabalho. Com certeza. E assim, só para deixar, né? Por que a gente, às vezes, assim, tá trabalhando em paralelo? Porque para a gente reaproveitar as lamas, infelizmente, ela precisa estar drenada, né? A gente não consegue pegar ela assim que ela é lançada na barragem. Então é por isso que a gente está pegando as barragens antigas, tá? Mas, por exemplo, quando a B6 parar de operar, certamente a gente vai fazer esse estudo da gente reaproveitar aquelas lamas, tá? Para fazer essa economia circular sim, tá bom? Não, tá bom. Aí é o seguinte, pessoal, se alguém quiser discutir mais alguma coisa aí, eu acho que a questão, apesar de que as consonantes, em tese, é só sob monitoramento e vazão e qualidade, mas eu acho que deve ser imposto alguma coisa nesse sentido, desse compromisso, né, de levar esse processo adiante, apresentar esse processo também para a gente, e desse compromisso que vai ser o último e que vai implantar os outros. Eu acho que é uma questão de apresentação desse laudo conclusivo, porque eu acho que a CETOC, como recursos hídricos, eu sei que vocês estão fazendo por lei toda essa parte na Suplan, mas eu acho que a CETOC tem que participar disso também. Alguém quiser fazer algum comentário aí, alguma coisa? Ivo, só para a gente deixar claro aqui, para a gente dar prosseguimento, é que você, a princípio, tinha apresentado um parecer para a CETOC em deferimento do processo. Então, a gente já entendeu que essas dúvidas suas foram sanadas e esse parecer seu, por enquanto, foi sanado, a gente não vai optar por essa linha mais, correto? Correto. Eu gostaria até de deixar ele no processo, mas Isso. depois de a gente colocar... Porque é o seguinte, o parecer, igual eu já expliquei, que ele não tinha nada sobre outras alternativas, né? Então, eu achei que não poderia, a CETOC não poderia coadunar com isso. Mas agora eles apresentaram, eu acho que deve mudar pelo deferimento, mas com a apresentação dessas... Eu acho mais importante do que o funcionamento da barragem é o processo alternativo apresentado, com cronograma e tudo.
Não. Então tá bom. Então vamos dizer assim, vamos ouvir todos os conselheiros membros da CETOC, aí depois, posteriormente, a gente abre o debate para a gente finalizar nosso parecer para encaminhar para a Assembleia, tá bom? Correto. O Malaco, tá aberta a palavra aí. Fique à vontade. Bom dia aí a todos e a todos, novamente. Eu queria tirar algumas dúvidas, né? A primeira é se tem já essa tecnologia a seco, né, com esse tipo de material, em algum local aí pelo mundo aí, essa tecnologia já foi implementada em algum lugar? Gustavo, bom dia, tá? A gente tem conhecimento de implantar somente aterro experimental, tá? Somente das lamas. E o que a gente tem conhecimento é que, principalmente quando você vai em período chuvoso, você começa a ter muito problema. E a aterro experimental, ela tem uma altura reduzida. Você imagina quando essas pilhas forem na altura máxima, né? Você começar a ter perda de resistência pela saturação desse material. Então, assim, somente lamas? Não, é por isso que esse é o desafio nosso aqui de entender esse comportamento aí ao longo do tempo. E quando é que vocês começaram a esse estudo de testes, né? Esses monitoramentos aí dos materiais para avaliar a possibilidade de implementação? Tá. A gente tem, tá? Para os rejeitos grossos, a gente começou isso em 2020. Então, a gente monitorou 2020 e 2021, tá bom? Falando das lamas, a gente está com uma parceria com a Fundação Gorsex, né? Que é da UFOP de Ouro Preto, né? Uma das maiores e melhores faculdades e universidades de engenharia mineral no Brasil. Então, eles estão fazendo esses testes, e a partir dos resultados dos testes que forneceram para a gente, e em conjunto com empresas que têm tecnologias, tá, de filtragem de lamas, a gente está fazendo esses testes e começaram eles, tá, esse ano, em 2022, para as lamas. Para os rejeitos grossos, a gente começou em 2019. Só que aí, Gustavo, é bem lembrar que, no caso da geotecnia, né? Infelizmente, em função dos últimos acontecimentos, houve um salto tecnológico muito grande de 2019 para cá. Então, em 2019, a gente talvez não teria como fazer esses resultados para lamas. Esse ano a gente já consegue, em parceria com todas essas empresas que eu mencionei, tá bom? Tá, então, assim, tanto a lama quanto os rejeitos grossos, começou esses estudos a partir de 2019, né? Isso, exatamente. Não, eu estou colocando isso porque eu já discuti na plenária do comitê e eu já tinha feito essa crítica há muito tempo pela demora de entender que já existiam esses sistemas estavam sendo desenvolvidos. Na época eu questionei um dos representantes, na época era Vale, né? E o representante, eu lembro ter me respondido que estavam começando. Isso foi antes de 2019. Então, é uma demora muito grande. Nós não estamos falando de implementação, nós estamos falando do que vocês estão fazendo agora. Teste, monitoramento, experimentação. Então, assim, é sempre assim, né? Vai dando essas pernadas para frente, só na hora que o negócio aperta mesmo, como a gente teve os desastres, né? Assim, estou fazendo uma crítica construtiva, mas, infelizmente, a indústria demora demais, né? Ainda mais hoje com esse padrão de ESG, né, que tem aí hoje, demorou demais uma empresa como essa, ou antes era Vale, a realmente começar a tratar esse assunto com seriedade. Mas, assim, um outro questionamento. Isso fica claro para mim, né, são dois padrões de rejeito, vamos dizer assim, né, tem a lama e tem o rejeito grosso, então são dois tipos de pilhas, correto? Correto, Gustavo. Isso. A pilha do rejeito grosso é que vai para a parte sul, né, do empreendimento, né? Mais ao sul, onde tem aquele avanço. Isso, correto. E as pilhas que vocês estão falando de lama que vocês querem testar seriam provavelmente essas pilhas novas, né, que vocês colocaram, passaram nas imagens. Na verdade, essas pilhas aqui, aí um grande avanço, tá, Gustavo? Que, assim, de 2019 para cá, que a gente não tinha, era realmente os projetos dessas pilhas. Eu não estou nem falando de aterro experimental, não. Naina, se puder passar um slide para frente, por favor. Essas pilhas aqui, ó, A4, A3 e A2, elas já são as pilhas que vão operar as lamas. Já é a pilha final. Não são as pilhas de aterro experimental. As pilhas de aterro experimental, elas são muito pequenas. Eu não consigo nem mostrar elas, talvez, aqui nessa imagem, entendeu? Ela é menor do que essa pilha A1. Nayana, volta no slide anterior, por favor.
Ela é Eu menor entendi. do que essa pilha Eu A1, entendi. entendeu? Essa A1, A5 e A6 são pilhas também de lama. São de rejeito grosso. De rejeito grosso. Então, Isso. aquelas pilhas que estão ao sul, que é onde vocês têm as pilhas de estéreo hoje, elas têm um limite, né, de avanço. Isso, exatamente. E aí agora vocês vão ampliar no futuro as pilhas de rejeito grosso para essas 3 aí. Exatamente, exatamente. Tá. E aí as pilhas de lama são as que vocês estão pretendendo, que é esse slide. Isso, perfeito. Isso Tá. aí. Pois aí a outra crítica que eu já falei, né, já destaquei, esse licenciamento, essa análise de outorga totalmente fragmentada, né? A gente precisa de um avanço, né? Eu já falei isso aqui nessa Câmara, já falei isso no comitê, nós precisamos de um estudo integrado. A empresa ela está mostrando slides aqui para a gente, para onde ela pretende provavelmente, né, implementar suas pilhas, porque, lógico, com a diminuição da barragem, a gente tem, com a diminuição e com, no futuro, acabar com essa barragem, né, de rejeito, vai aumentar um tipo de pilha, né, vai aparecer um novo formato, né, de estrutura, e depois vai ser aquele licenciamento picado, né? Vamos fazer agora talvez a pilha 8, vamos fazer a pilha 4. Nós estamos precisando de uma análise integrada. Eu queria sugerir até aos colegas, né, que isso fosse algo dentro do licenciamento, dentro da outorga, que isso, lógico, não vai paralisar a nossa análise aqui, o deferimento do processo, mas que a empresa ela já tem o desenho, ela pode otimizar e apresentar isso para a gente. Porque é recurso hídrico, essas pilhas, eu conheço bem essa área, conheço muito bem essa área, e boa parte dessas pilhas aí, elas acabam incidindo em áreas de preservação permanente. Toda essa parte sul aí, eu acompanhei o processo de implementação da maioria dessas pilhas, e eram cursos de água aí, cursos muito importantes, inclusive para a conservação de uma espécie de água. Eu sei que eu estou falando de licenciamento, mas é importante destacar isso está inclusive no livro vermelho, né? Em que uma espécie que um dos principais impactos no Alto Paranaíba atualmente está sendo a mineração por conta da implementação de barragem de rejeito. Isso é muito importante. Quando tiver esse avanço agora das pilhas, e elas continuam, sobretudo nessas áreas de APPs, em cima dessas populações. Eu sei que está sendo licenciamento, mas eu não gosto de ficar essas casinhas que, infelizmente, a SEMAD, principalmente o IGAN, gosta muito, né? Por causa de atos infralegais, né? Não é nem a legislação. Se fosse a legislação, estava tudo integrado. Então, nós precisamos ter um pouco desse olhar, né? Primeiro, desse estudo macro, né? Se até 2040, 2050, 2030 a empresa ela tem esse tipo de planejamento, ela pode, ao menos, ser condicionada a apresentar quais são todas essas modelagens e o que vai acontecer nesse território, dentro dessa questão de qualidade e quantidade. Então, eu queria que isso ficasse registrado. Na reunião, eu vou reforçar essa questão, para a gente parar desse processo de ficar seguindo portaria infralegal e não entender que existe um contexto que a própria 0186, no licenciamento, e a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, né, caminha para estudos de macroplanejamento e caminha para a integração das duas políticas, de meio ambiente e recursos hídricos. É uma crítica construtiva, mas uma empresa desse tamanho, com ESG, ela poderia se antecipar nesse processo realmente de nos apresentar, não é a primeira vez que eu falo isso aqui, de um estudo integrado para essa área de Araxá. A gente fica pensando de 4 em 4 anos, gente, de 5 em 5 anos. A empresa, eu sei que no seu planejamento, ela tem um planejamento de 20, 30, 40, 50 anos, mas o estudo ambiental, o estudo de recurso hídrico, ele tem que ter esse olhar também nesse processo, para nós entendermos um pouco essa dinâmica que vai acontecer nesses territórios. Uma outra questão de uma das condicionantes que foi apresentada aqui pela aba, novamente, são apenas parâmetros físico-químicos, né, que são recomendados dentro desse processo. Provavelmente, daqui a pouco, vão falar o seguinte: não, isso é coisa do licenciamento. Parâmetro biológico, está lá, é só olhar a política nacional, integração, etc., deveria também ser condicionada dentro do processo de outorga. Então, eu vou recomendar o acréscimo dessa condicionante de avaliação, né, dos pontos de qualidade de água, que também sejam avaliados de forma integrada esses parâmetros biológicos casados para que sejam apresentados nesses resultados de outorga.
Não é possível a gente falar de água e a gente associar de vida. Não é possível mais. Isso aí é uma coisa de... Parece que a gente está no século passado, né? O entendimento tanto do IGAN até da Agência de Bacia, né? Que apresentou aí esse relatório. Está lá na Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, eu vou sugerir que existe já índices, né? Por exemplo, o índice de distúrbio integrado, em que você consegue avaliar, né? Com a metodologia hoje bem experimentada, né, esse processo, porque o parâmetro fisioquímico a gente sabe que ele vai dar o parâmetro do dia, ele não dá um parâmetro acumulado. O parâmetro acumulado é quando você insere, por exemplo, macroinvertebrados e peixes. Então, eu queria que esse processo, nisso aí tivesse esse acréscimo também, aí depois a empresa resolve a metodologia, mas que pelo menos os parâmetros biológicos eles sejam acrescidos, macroinvertebrados e peixes, integrados com os parâmetros físico-químicos, que por alguma metodologia que integre o físico-químico com o biológico. Isso vai nos dar, com certeza, uma resposta mais fidedigna dos impactos ao longo do tempo desse empreendimento. Então, isso já é uma solicitação, né, de inclusão para que seja colocado isso. E a última é só um questionamento, né, porque me preocupou muito quando a Nayana falou a respeito da compensação minerária. Eu não lembro se foi esse empreendimento ou se foi de Itapira, mas um dos empreendimentos da Vale no passado. Havia uma condicionante que a gente colocou, né, de regularização fundiária, ou foi patrocínio, né? Acho que foi patrocínio. Que a ideia, acho que era até juntar essas compensações minerárias, né, para que a empresa fizesse um estudo, e eu lembro que a ideia talvez era apresentar no futuro uma proposta, né, de criação de unidade de conservação. Eu queria saber que pé que está isso, porque, na verdade, eu fiquei muito preocupado com essa fala do governo, né, de não criar novos parques, né? Eu vou voltar à crítica, é um governo que não tem agenda verde, é muito ruim isso. Regularização de parque, bastava esse governo e os passados aplicarem corretamente a compensação, né, do SNUC, não fizeram, roubaram, roubaram não, né, deram a pedalada dentro do processo, né, para aplicar em outro local do sistema. E aí fica essa desculpa de regularização de unidade de conservação e locais importantes que a gente tem ainda no Alto Paranaíba para preservação, às vezes a gente perde oportunidades de conservação por essa mentalidade tosca, né, desse governo, principalmente em relação à agenda verde. Então, eu queria só entender assim, se isso tem a ver, né, com essa compensação que ficou do estudo, de uma implementação desse local que fica ali no sul de Patrocínio, que é um local muito conectado, muito importante, e eu sei que o Ministério Público estava junto desse processo. É isso, assim, para finalizar essas inquietações e também colocações e sugestões ao processo. Tá, vou aproveitando aí, realmente, tem essa condicionante aí, eu vou começar de trás para frente, né, então vamos falar dessa última questão. A gente fez o estudo, a gente apresentou com todo o levantamento fundiário, né, porque tinha até uma indicação de uma área bem definida, então, foi positivo para a gente conseguir fazer esse estudo bem, delimitando a área de interesse de forma bem adequada. Quando a gente levou para o IEF, realmente, não teve aprovação por conta dessa condição, de já ter parques no estado que não tem a regularização fundiária finalizada, e eles, né, receberem mais um parque, né, aumentando aí a demanda de gestão, sendo que tem essa pendência anterior. A gente da empresa, a gente acaba tendo uma dificuldade, porque são valores muito altos de aquisição de terra. Então, se a gente não tiver isso aprovado pelo IEF, né, as áreas aprovadas, a gente não consegue seguir com a negociação, porque a gente não pode correr o risco de repente, adquirir aí, né, lá na época, acho que tinha, o levantamento era de 2.000 hectares, a gente tem compensações de Itapira aí que chega a quase 4.000 hectares, e fazer essa aquisição com o risco disso não ser aprovado depois, e a gente ficar com essa área sem, né, sem nenhum objetivo, né, sem um uso específico. Então, a gente tem feito reuniões, na sequência, eles indicaram a gente fazer um estudo no Refúgio da Vida Silvestre, que é mais aqui, né, para o lado de cá, em vez daquela região. A gente vê também todo o levantamento fundiário de lá e apresentou também para o IEF, está aguardando uma resposta deles também nesse sentido, né? Tendo a aprovação por parte do IEF, a gente segue aí com as negociações, até para não gerar uma expectativa. A gente sabe que isso é uma questão também que gera um impacto ali na
da comunidade local, né? Mas a gente tem esses levantamentos. O do refúgio, a gente fez o protocolo já tem mais de um ano, a gente fez algumas agendas com o IEF, mas a gente, infelizmente, não conseguiu evoluir a contento aí para seguir para a próxima etapa, que é a definitiva de negociação e aquisição, por conta desse risco que a empresa não pode correr. Em relação a... Deixa eu só aproveitar, desculpa. Essa região seria do Quebranzol? Nessa que você falou, a última? Não, refúgio da vida silvestre, é Tijuco? Não, mas o Tijuco não tem regularização, o Tijuco não tem regularização, ele está implementado. Mas aí ele tem pendência de aquisição fundiária. Entendi, tipo assim, ele está, entendeu? Ele está implementado, mas ainda não, as pessoas não foram indenizadas, a área não foi regularizada, e foi essa a demanda que passou. E aí outro questionamento é se essa aplicação da compensação minerária, ela existe alguma saída que ela poderia ser feita pela empresa na implementação de RPPN ou não? Vocês têm que fazer não, apenas... a RPPN não entra como alternativa de compensação minerária. É incrível, né? Assim, eu posso até, às vezes, dar uma checada aqui na lei certinho, mas assim, eu tenho quase certeza que não tem essa alternativa, porque é a outra classificação de unidade de conservação para esse caso. Porque o governo ele poderia, né, ter uma saída que ia dizer assim, eu não tenho que... Assim, esse governo ele assume que ele é incompetente para tratar as unidades de conservação, né? Ele poderia falar, não, tudo bem, então vocês cuidam, vocês criam uma RPPN até de um tamanho menor, né, para compensar o que vocês vão gastar em todo o processo, mas tudo bem, eu estou colocando isso porque nós vamos provocar o governo nessa história depois, porque é brincadeira, gente. O impacto é no Alto Paranaíba, gente. O impacto de Itapira, o impacto de Araxá, o impacto de Patrocínio, o impacto em todas as áreas que estão da mineração é no Alto Paranaíba, não é no Triângulo Mineiro. Não é justo você pegar uma unidade que está implementada lá no Triângulo Mineiro, fazer regularização fundiária e o Alto Paranaíba não ter uma unidade de conservação implementada pelo Estado até hoje. Pelo Estado. É bom, porque há tempo eu já estava atrás disso aí, eu vou até instigar o Ministério Público nisso, porque esse governo ele precisa parar com essa passação de pano para FAENG, para FIENG, para realmente não ter um pouco mais de responsabilidade com a Agenda Verde. Mas obrigado, Nayana. Mas vamos continuar aqui, só queria ter essas informações para a gente tentar ter uma saída para não perder essa qualidade ambiental da região, porque depois essas regiões que não são protegidas, né, por esse tipo de ferramenta, agora elas vão sofrer outro tipo de pressão. É isso que vai acontecer. E já tem sofrido. Desmatamento tem no Alto Paranaíba, em algumas das áreas que a gente identificou, para a criação desses espaços. Mas obrigado, pode continuar. E até, Gustavo, esse trabalho ele foi muito bem feito, que a gente até disponibilizou ele para o órgão ambiental, e até assim, outras empresas começaram, porque como a área era muito grande, começaram também a colocar ali no farol como uma área potencial para compensação. Então, assim, foi um estudo que tem muito, né? Agora talvez ele precisasse ser revisitado, porque o tempo já passou, mas a princípio a gente conseguiu aprofundar muito a informação ali, e é uma área de interesse também, né? Quando a gente conversa ali com Uberlândia, com o pessoal de Araxá, a gente sabe aí, né? Reconhecido aí como uma área ambientalmente positiva para isso. A dificuldade mesmo foi isso evoluir por conta dessas questões de decisão do Estado mesmo, de, né? Que também não deixa de estar correto, né? Regularizar aquilo que já existe para deixar tudo redondo, mas enfim, né? Talvez essa questão espacial aí, ela tem que ser levada em conta também. E, aproveitando que você comentou do biológico, a gente está discutindo a questão de monitoramento de ictiofauna no licenciamento. Então, se de repente tiver que trazer isso para a condicionante da outorga, não estaria nem fora do que a gente já está discutindo também. Então, para a gente não teria nenhum prejuízo, a gente está de acordo. Não, ok. Eu só queria, Nayana, se vocês estão pensando também, né, nessa possibilidade de um estudo integrado, eu não vou fazer essa recomendação aqui, isso para mim é uma coisa até que o comitê tem que talvez trabalhar uma moção e pensar nessa coisa, né, que são empreendimentos que a gente sabe que vão ficar aí 50, 60, 70, 100 anos, e se nisso que vocês estão apresentando nessa estrutura, né, se há essa perspectiva da gente ter já esse estudo mais integrado desses impactos, sabe?
Gustavo, assim, a princípio a gente não tinha isso mapeado, mas eu também acho que não é uma dificuldade, né, até porque a gente já tem um plano diretor definido, que é isso que o Tiago mostrou, a gente participa ativamente dessas questões, até porque o plano diretor, ele tem que refletir toda a questão do licenciamento, do que é exigido, né, para poder ter essa estratégia bem definida para a empresa, porque, né, o processo de licenciamento, ele é a primeira parte para que tudo isso aí que o Tiago mostrou saia do papel e vire realidade, né? Então eu acho que é possível sim ter essa visão, né? Um estudo macro. A gente, claro que esbarra nessa questão do tempo, né? A gente está falando de uma operação aí que uma vida útil por conta da mina de patrocínio até 2088. Então, de qualquer forma, às vezes por isso que dá essa sensação, mas é porque as coisas precisam de tempo, né? O tempo precisa passar. E às vezes uma licença hoje, ela não vai, né? Ela não pode valer tanto tempo. Então, acho que talvez essa ponto aí, que talvez dá essa sensação de estar fragmentando o licenciamento, mas na verdade é porque precisa do tempo passar mesmo. Mas eu entendo que essa visão integrada, né, agora e ela ir sendo atualizada à medida que o tempo passando, ela não é uma dificuldade para a gente, não. A gente consegue fazer sim. Não, beleza, obrigado. E só uma curiosidade, como é que estão esses monitoramentos daquela espécie do Citalopes dentro dessas matas ciliares? Vocês estão realizando ele, estão dentro desse processo? Eu sei que depois eu vou tentar ver com a Supran, né, esse processo, porque nos preocupa muito, assim, ainda mais com essa perspectiva do aumento, né, das barragens, né, na verdade do estéreo, e é justamente, eu sei onde estão as populações, e fora as lagoas, né, que é engraçado porque as barragens de rejeito de vocês criaram um ambiente artificial que recebe também muitas espécies migratórias, limícolas, né, de aves, principalmente. E isso também vai ter uma mudança brusca, né, e são espécies, inclusive, também ameaçadas. A gente sabe que isso ocorre na unidade de vocês em Uberaba, a gente sabe que essas espécies também chegam em Itapira, chegam em Araxá, justamente porque esse tipo de lâmina, né, artificial que foi criada. Mas agora vai ter uma mudança muito brusca, né? Esse tipo de ambiente, provavelmente daqui a 30 anos, não deve existir mais essa lâmina, né? Então, para saber se essas duas questões elas estão sendo realizadas, né, nesse monitoramento, para a gente entender essa dinâmica, né? Tanto das aves limícolas quanto dessa espécie de ave que é ameaçada nacionalmente, globalmente, e tem uma população muito reduzida no Brasil. E depende dessas áreas de preservação permanente, locais mais altos mesmo, acima de 1.000 metros, geralmente. Eu vou passar a palavra para a Anisaura, ela é da área operacional e acompanha de perto aí esses monitoramentos para poder te responder, ok? Obrigado. O microfone está no mudo, Anisaldo. Né? Não está conseguindo te ouvir. Estão me ouvindo, Augusto? Agora sim. Ok? Bom, pessoal, bom dia, então. Bom dia, Gustavo. Hoje a gente faz já o monitoramento, né, de fauna, de avifauna, herpetofauna, tá? E mastofauna. A gente faz esse monitoramento para atender outras condicionantes de licença, né? E a gente apresenta esses relatórios tanto para a Supran quanto para o IBAMA, porque é uma condicionante também de um parecer do IBAMA. Né, o que falta hoje para a gente fazer é o monitoramento de ictiofauna, né, como a Nayana falou, mas é uma coisa que a gente já está estudando, né, a implantação. E aí a gente tem a empresa contratada, Gustavo, que faz esse monitoramento, né, e traz para a gente, né, todas as espécies aí, né, que a gente tem na região, espécie em extinção, né, e assim, para a gente ter os cuidados ali, né, de preservação, né, de áreas, né, através do subsídio, né, desse monitoramento que a gente realiza. Tá? Então, assim, a gente já tem esse monitoramento desses grupos, né? E aí a gente está em discussão aí para a gente fazer esse monitoramento, né, de ictiofauna também aí nas nossas barragens. Ok? Tá bom, Ana. Depois eu vou pedir a gentileza, se for possível, porque realmente estou fugindo um pouco nessa questão do licenciamento, mas eu estou antecipando um debate, né, que depois isso vai depois para a parte do licenciamento, mas na verdade o meu questionamento era mais específico. O Estado acaba fazendo pedindo esses monitoramentos, né, gerais, e desculpa falar isso, mas acho que vocês estão gastando dinheiro à toa. A gente tem que ser mais pontual no que realmente é o impacto. Então, quando eu falei dessa espécie do Citalopes, é porque dentro dos grupos ali de aves, tudo que tem ali na região,
é a espécie mais impactada. Então, é a espécie que precisa ter resultado, precisa que o monitoramento tenha, aponte caminhos quando tiver todo esse desmatamento, né, das áreas de preservação permanente, principalmente para o estéreo, para saber como que essas populações vão comportar e quais são as medidas, porque esse tipo de situação é uma espécie muito crítica, né? E as aves limícolas também é outro grupo específico. Mas depois eu vou pedir a gentileza para vocês, depois a gente poder ter um espaço e debater essa questão para realmente ter essas respostas com mais tempo e calma. Mas obrigado Ok, pelo fica à retorno aí. disposição, tá? Pessoal, os demais membros da CETOC têm algum questionamento para a gente fazer para a empresa, ou para o IGAN que seja? Está aberta a palavra, se alguém mais quiser se posicionar. Isabel, eu acho que a princípio não tem nenhum questionamento. Só esclarece uma dúvida: a gente tem mais uma reunião da CETOC antes da Assembleia ou essa é a última? Não, essa é a última. Então a gente tem que sair com o parecer aqui, né? Isso. Aí tem que ver com o seu Ivo, né? Que é o que como que será? O que ele vai mudar? Não, pelo que eu entendi aqui, o dele lá praticamente a gente vai ter que descartar e começar outro, incluir alguns condicionantes aí que ele propôs, o Malac também propôs. Eu acho que vai ter que ser mais nesse sentido. Eu questiono aos conselheiros se tem algum problema da empresa estar presente na sala no fechamento do parecer da CETOC, deles participarem, que já teve um questionamento desse em uma reunião anterior. Para mim, eu não vejo nenhum problema. Aí fica a critério dos demais aí. Augusto, não tem problema. O que eu volto a dizer aqui, né, é a falta de regulamentação, né? O pessoal sentou em cima disso, né, em outra Câmara e a gente não anda, não tem regulamentação disso aqui, sabe? Então, dessa vez, a gente muda o critério, fica aqui na sala, eu não tenho problema nenhum, mas eu acho que a gente precisa, né, que o pessoal pare de protelar uma coisa que a gente precisa de regulamentação nas câmaras, sabe? Aí, quando chegar isso no comitê, eu vou colocar claramente essa questão, né, desse procedimento. Vamos ver se um dia isso sai, né? Se precisar que a gente Não, saia beleza. também, aí a Isabel avisa a gente retorna. Também não tem dificuldade, não, Augusto. Aí pode ter decisão de vocês mesmo. Quando a deliberação com a reunião é pública, então todos podem participar. A gente só pede para que, sim, né, não tenha nenhuma interferência direta aí no parecer. Caso a gente tenha alguma dúvida, a gente aciona, tá bom? Isabel, você tem como você projetar o parecer nosso aí, por favor? Só para a gente alinhar com os demais conselheiros, o nosso parecer, pelo que eu vi no caminhar da reunião, será o parecido com o parecer de aprovação de deferimento da aba, correto? Com a inclusão de alguns condicionantes. Todo mundo está de acordo com isso? É isso mesmo? Sim. Augusto, Oi. só uma dúvida. Você quer que eu abra o do seu Ivo, vai trabalhar em cima do dele, que ele mandou, ou eu posso abrir a minuta que eu mandei para o senhor Ivo, que já está as condicionantes, e a gente só complementa Acho que a minuta é melhor, Isabel, porque até o Então, senhor Ivo comentou é a minuta, é porque é a minuta sem as considerações do senhor Ivo. Isso, Não, você exatamente, a enviou. minuta é melhor. Porque eu acho que, a princípio, o senhor Ivo vai para o deferimento, mas como já foi sanada grande parte das dúvidas, até ele mudou o posicionamento, então melhor a gente trabalhar em cima da primeira mesmo. É isso mesmo, né, senhor Ivo? Isso, positivo.
Exato. Então, os aspectos analisados pelo CGOTOG são relacionados à influência do empreendimento, regime hidrológico, a quantidade e qualidade dos recursos hídricos, não sendo avaliados pelo... Essa informação aí. Tira essa maré, não sendo avaliados os projetos estruturais. Tirou isso, exatamente. Aí pode descer mais, Isabel, por favor? Esse foi tudo que a gente já foi amplamente debatido, já foi apresentado mais de uma vez. Acho que não tem necessidade de a gente revisar isso aí de novo, não. A gente já pode ir direto, né? É isso, considerando. Eu acho que isso mantém essas da condicionantes de ganhos da reunião do CETOC, né? Aí agora a gente pode trabalhar nas nossas aí depois. Depois a gente faz todos os pareceres. Então, na realidade, a minha sugestão é só de melhoria de uma condicionante acima aí, que é que só trata de parâmetro físico-químico, né? Então, sabe, geralmente a gente mantém essa CETOC, depois a gente, do IGAN, depois a gente copia as nossas abaixo e faz a alteração, certo? Tá vendo? A sugestão de condicionantes após o IGAN de CETOC. A gente pode colocar a condicionante número 2 aí e fazer a alteração com a nossa proposta. Qual que é, Gustavo, a sua? É 2 meses, né, Gustavo? É 2, né? Não, é a inclusão dos parâmetros biológicos, né, dentro do processo, não só parâmetros físico-químicos, é colocar que o monitoramento ele ocorra de forma integrada com parâmetros físico-químicos e parâmetros biológicos, e os parâmetros biológicos aquáticos, né? E hoje o que tem sido utilizado amplamente é macroinvertebrado e peixes. Então, seria uma observação 4 aí, Gustavo, você acha? Pode ser. Não, eu acho que, na realidade, eu acho que tem que ser na observação 1, né? Porque como ele coloca os parâmetros, né? Poderia manter os parâmetros a serem analisados, ou coloca assim, os parâmetros físico-químicos, né, a serem analisados só inclui, né? Aí a gente pode fazer uma outra observação, sim, que acho que fica melhor. Separado, sabe? Assim que escreve? Isso aí, físico-químicos, químicos. Pronto, aí a serem analisados, o resto está correto. Tá faltando um T ali em turbidez, viu? Tá urbidez. Aí. E aí, uma observação 4, né? Os parâmetros biológicos a serem analisados são macroinvertebrados aquáticos e peixes. Como que é, Gustavo? Macroinvertebrados aquáticos e peixes. E aí uma observação 5 é que esses parâmetros eles devem ser analisados de forma integrada. Aí a metodologia, isso aí é a empresa que define, tem muita coisa aí. Muita metodologia boa, porque senão apresenta os laudos físico-químicos e os laudos só de levantamentos e não integra, né? E hoje tem metodologia que integra. Você coleta os dois dados e ele te dá o resultado integrado, que, por exemplo, esse índice que eu falei de distúrbio antrópico. Então, ficaria como os parâmetros, né, físico-químicos e biológicos deverão ser analisados de forma integrada. Pronto.
Aí seria com metodologia definida pela empresa, pelo empreendimento, ou Gustavo? Como é que é? Desculpa. Com a metodologia dessa análise integrada Entre eles, definida eu não vou impor metodologia, porque as metodologias, elas mudam, né? A ciência muda, então melhor ficar aberto, porque, né, isso cabe ela, lógico, ela tem que ser padronizada depois, né? Isso é óbvio, mas no momento que ela implementar isso, ela segue isso. Não precisa? Oi? Cortou. Acho que inclui isso na observação ou não precisa? Não, precisa não. De Tá bom. forma integrada. E físicos-químicos, lá você tem que tirar o S, é físico-químicos. Lá em cima. Onde que tá, Gustavo? No amarelo. Eu vou estar em tá. Traz trimestralmente mesmo? É o mínimo, né? Que aí você pega pelo menos a variação, né? Na verdade, até o índice de distúrbio antrópico, ele permite até ser realizado 2 vezes só por ano, né? Mas deixa trimestralmente dentro do processo. O Estado, né, ele já deveria padronizar isso, né? Dentro do processo, já ter essa metodologia aproveitando, né? Mas ainda está muito distante de entender, né, que vida tem que estar associada, né, com físico-químico. Mais algum? O Ivo comentou a respeito da finalização da utilização até a transição, né, da utilização da barragem de rejeito para pilha de estéreo. Mas aí eu não sei se tem. Não sei se acrescentar. Até a questão também disso não está relacionado diretamente ao recurso, não sei se pode dar algum questionamento, mas eu também sou a favor de a gente colocar aí. Aí será como condicionante ou como recomendação? Então, eu não sei, eu acho que talvez seria como recomendação do que como condicionante, porque eu acho que não está ligado diretamente ao processo de outorga, né? O que você acha aí? Vai ter que ser como recomendação, porque as condicionantes até, são sob monitoramento, vazão, essas coisas, né? Tem que ser como recomendação. A recomendação seria que a empresa trazer para o processo de outorga. Deixa eu só tirar aqui, só um minutinho.
Pode falar, Suri. A CETOC recomenda que a empresa junte ao processo de outorga relatórios conclusivos de estudos e projetos realizados de alternativas tecnológicas, Estudo de projetos realizados de alternativas tecnológicas em fase experimental, e se houver em escala industrial, para desaguamento de rejeito e industrial. disposição a seco. Seu Iri, industrial, Experimental em escala industrial, se houver em escala industrial, alternativa de fase experimental, e se houver em escala industrial, alternativa tecnológica, para disposição, industrial para disposição, não, para desaguamento. para disposição, Antes de disposição é desaguamento. tiro da exposição, Para desaguamento e disposição não, não é desaguamento de disposição, não, desaguamento e disposição, disposição de rejeitos a seco. Ponto. Tais processos deverão ser juntados ao processo de outorga. de novo, Soriva? Que no início mandou? Mas acho que eles deverão ser juntados imediatamente, o que eu quero dizer é que eles deverão ser juntados antes da próxima reunião do comitê, para apreciação. Colocar lá em cima, a CETOC recomenda que a empresa junte ao processo de outorga imediatamente antes da reunião da Assembleia, entendeu? Imediatamente, antes da próxima reunião da Assembleia. Resultado de alternativa lá. O N aí está com N, um pouco para frente. O que está com N? Projetos realizados de alternativa tecnológica na linha de baixo, isso, para frente, em fase experimental e se vírgula. Fase experimental, vírgula. E se houver em escala industrial, vírgula, para desaguamento e disposição de rejeito a seco. Pode tirar esse processo, deverão ser juntados, né? Pode apagar isso aí. Eu queria acrescentar aqui, deverão ser apresentados também. Eu ia falar isso agora. Deverão ser apresentados aos membros. Os cumprimentos, né? Deverão ser apresentados também ao IGA. Deverão ser apresentados também ao IGA e ao CBH. Anualmente, os relatórios de cumprimento
das condicionantes impostas nesse sentido pela Supran. Eu acho que sejam apresentados também na reunião do comitê, né? Porque do mesmo jeito que não foi apresentado para a gente, se não for apresentado para eles lá, pode gerar algum questionamento. Eu não sei, eu acho bom deixar essa recomendação aí, né? Pois é, mas eu acho que tem que apresentar na reunião do plenário, né? Isso, exatamente, porque não foi apresentado para a gente, né? A gente foi solicitado, né? Eu acho que se apresentar também, essa recomenda que a empresa junte ao processo de outorga e apresente na próxima reunião do plenário, né? Alguma coisa assim, lá no começo, lá. E apresente. A CETOC recomenda que a empresa junte ao processo de outorga imediatamente, junte ao processo de outorga e apresente, né? Mas está aqui, vai ser depois, então, essa parte de apresentação? Porque ela já está aqui, ó, presente na próxima reunião. Não, pois é, mas apresentar. Se bem que eu gostaria tá junto, mesmo, o relatório, sabe? O que foi apresentado para a gente foi um esboço, foi um slide, sabe? De uma forma assim, mais didática, mas sem nenhum, assim, sem nenhum dado técnico mesmo apresentar. Eu gostaria que fosse feito um relatório mesmo, conclusivo, como ele falou, que houve um laudo conclusivo entregue no processo da Suplan. Então, esse laudo conclusivo também com apresentação, né? Ô, seu Ivo, eu ia dar uma sugestão, porque senão vai ficar inócuo esse negócio da empresa juntar o processo de outorga, né? Que envie, né, a documentação para a Secretaria do CBA Araguari e que esses documentos sejam disponibilizados, né, para os conselheiros na reunião, né, para essa reunião que vai deliberar o processo. Porque juntar o processo não quer dizer, né, que vai ser disponibilizado. Acho que você pode deixar bem mais clara essa recomendação. Porque, na realidade, essa recomendação ela vai chegar para o plenário e na verdade, a apreciação é nossa aqui. Quando chegar para o plenário para deliberação, o ato já tem que ter ocorrido, né? Então, é melhor, né, deixar mais claro isso, né? Que a empresa envia a documentação à secretaria e que seja disponibilizada aos conselheiros, né, para a deliberação. A CETOC recomenda que a empresa junte ao processo de outorga e disponibilize aos conselheiros imediatamente antes da próxima reunião. Só incluir isso aí. Mas é diferente, né? Porque senão a empresa vai ter que ficar pegando os e-mails dos conselheiros. É melhor que disponibilize a secretaria, eu acho. Sabe? É melhor mesmo, tá certo, Mara. Quem é que vai remeter a documentação? Para que seja disponibilizada para os membros do comitê, né? Eu acho. Mas vai disponibilizar de novo, né? Para encaminhar, né? Para encaminhar, exatamente. Não, para apreciação. Pode tirar o disponibilize antes e coloque encaminha a Secretaria Executiva para disponibilização aos conselheiros. Encaminhe, né, a Secretaria para disponibilização aos conselheiros. Aí coloca, pode tirar imediatamente, né, aos conselheiros antes da próxima reunião. Isso. Eu acho que podia colocar no final ainda, se todo mundo concordar, recomenda-se ainda que esses estudos sejam apresentados na reunião da Assembleia, né, que esse assunto for pauta, alguma coisa nesse sentido, né. Não sei se só disponibilizar é suficiente, não. Não sei o que vocês acham. Eu ainda acho que tem que tirar esse junte ao processo de outorga, porque isso remete a
a uma questão até de protocolo, entendeu? Eu deixaria mais claro, assim, que a empresa ela encaminha a secretaria executiva, direto, sem rodeio, sabe? Por mim, ok. Tá ok, seu Leo? Pode tirar, Isabel, não falou nada, acho que não tem problema. A CETOC recomenda que a empresa encaminhe a Secretaria Executiva para as organizações conselheiras para apreciação na próxima reunião do plenário do CBA. Estudos de projetos realizados de alternativas tecnológicas, tem um acento aí, né, Isabel, eu acho. Proporocito não é acentuado. Em fase experimental, e se houver em escala industrial, para desaguamento e exposição de direito acima. Deverão ser apresentados meia e anualmente os relatórios de cumprimento das condicionantes impostos nesse sentido pela SUPRAM. Eu acho que é isso. Eu acho que também o pessoal aí da empresa que está acompanhando a reunião, eles podem já subentende, né, que é importante apresentar isso, que pode gerar bastante questionamento, igual gerou que eles incluem na apresentação deles. Eu acho que é, Isabel. Você toca, acho que é favorável, né, agora. Referimento do processo. Eu vou me abster do processo, mais por conta dessa questão, né, que eu já tenho algum tempo alertado, né, de forma geral, essa questão, né, dos estudos em relação à barragem a seco, etc. E vários pontos eu coloquei aqui de estudos integrados, então eu prefiro me abster do processo. Ok. Mais algum membro do setor que quer posicionar aí, pessoal, respeito desse processo? Eu acredito que não. Acho que é isso mesmo. Ninguém mais se posicionou. Favorável ao primeiro, igual já está conversado. Incluímos a condicionante, fazemos a recomendação e eu acho que é isso mesmo. Só a palavra está aberta aí, se mais alguém agora, voltando aí aos demais aí, aproveitando, tem mesmo, posicionamento antes de finalizar a reunião, a palavra está aberta. Isabel, a convocação vai hoje ou amanhã? Malaco, tá programado para ir amanhã. Tá bom. É dia 18, né? Dia 18. 8 horas e 30, né? Isso. Beleza. Obrigado. Pessoal, realmente até o final de... Porque agora vai ser semana do ENCOB, né? Então, na outra semana aí, o Augusto já vai precisar, sem ser semana do ENCOB, a outra, né, já começar a trabalhar com o relatório do GT Cobrança, que vai passar dentro da CETOC para depois ir para o plenário. Vamos ver com o Fausto, se ele não voltou até lá, né? Aí, se ele não tiver voltado, a gente vê o que a gente consegue fazer aqui para desenvolver. Tá bom, Isabel? Ok. E o pessoal do jornalista geralmente já gosta de tirar foto, ela tá aí de novo hoje? Bom dia, estou sim, já ia pedir. Bom dia para todo mundo. Vou pedir aos presentes que abram a câmera para fazer o registro do dia, por favor. Só um minuto. Certinho, pessoal. Muito obrigado. Um ótimo resto de semana para todos. Um ótimo dia. Obrigado a todos. Bom dia.